Cara, dona Laura é a melhor. Ah, nem. Que saudade de encontrar vocês pessoalmente, viu? Pois é, eu acho que esse é o sábado mais parado que eu tive no trabalho até agora. Tô dando tão graças a Deus por isso. Ótimo. Tá entendendo, Tati? Deu tudo certo pra tudo dar certo hoje. Que bom, que bom. Vou esperar só um pouquinho, que tinha bastante gente. Aí eu compartilho de novo. Nem a Tainara não voltou. O que aconteceu, será? Eles estão esperando a senhora mandar o link, eu tô achando, vou avisar. Não, o link é o mesmo, todo que é o mundo mesmo, sabe. Todo mundo sabe. Ah, já falaram ali que é o mesmo. Eu acho que tem gente que ainda não tá acostumado que o Zoom permite que a gente volte pelo mesmo link. Todo mundo já está acostumado. Pelo menos aqui nas minhas aulas, a gente sempre volta no mesmo. Aí a Tamília está voltando. Enquanto o pessoal vai voltando, eu queria pontuar uma coisa que eu achei interessante que vocês já falaram e eu quero reforçar. Antes de eu falar, deixa eu só tirar uma dúvida. Vocês estão tendo psicologia escolar esse semestre, certo? Ah, mas não é comigo, certo? Então, eu dou essa disciplina no período matutino. E a primeira coisa que eu falo em todos os semestres, para ninguém esquecer, e aí eu vou ter oportunidade de falar com vocês aqui, o psicólogo escolar não pode pensar que ele vai ser uma portinha na escola escrito psicólogo. Psicólogo escolar, ele tem que andar na escola, ele tem que conversar, relacionar, interagir, trabalhar, como vocês mesmos estão apresentando, em todos os cenários, né? Então, eu achei muito legal vocês já terem dito isso, vocês só não falaram a palavra portinha, que eu gosto de... Peraí que o computador tá acabando a bateria, deixa eu ligar aqui. Pronto. Eu gosto de fazer essa pontuação, porque antes era muito comum, algumas pessoas da idade de vocês que são mais jovens, que estudaram, às vezes pode até citar que tinha um psicólogo na escola, mas infelizmente esse psicólogo... Às vezes não com esse nome, psicólogo, mas era uma pessoa, às vezes, tipo um orientador educacional. Não, eu quero falar do... Fazia isso, né? Mas eu quero falar do psicólogo mesmo, porque tem algumas escolas que têm psicólogo e, infelizmente, inclusive, atualmente, eu escuto esses relatos de que o psicólogo é aquele que fica atendendo as crianças que têm problema, que têm laudo, que têm dificuldade. Os próprios pais, imagino que até vocês mesmos, antes de fazer essa disciplina, podia também ter essa ideia do senso comum de que o psicólogo ia ficar lidando com essas pessoas individualmente. Gente, se uma escola tem 100... Isso acontece comigo. Uhum. Na minha função, porque eu sou professora do atendimento educacional especializado. Eu atendo essa é a minha demanda, né? É o meu grupo. E, normalmente, quando chega lá, as pessoas falam assim, eu vim aqui conversar com a psicóloga. Eu vim conversar com a psicóloga. Eu vim conversar... Uai, mas aí, na escola, ainda fala assim, mas qual psicólogo? Aquela que fica naquela salinha lá. A portinha. Então, tá vendo? Né? Aquela salinha lá, que a minha sala ainda é no final do corredor, e aí tem isso. Então, sempre eu faço questão de enfatizar. Não sou psicóloga, eu sou professora. Por quê? Porque a minha, só que eu faço o meu trabalho de professor diferente do que é o tradicional. Mas há essa confusão ainda para muita gente. Eu acho que é um dos desafios, tá? Que vocês, nova geração de psicólogos que vão entrar para o mercado de trabalho, mesmo se vocês não atuarem na escola, vocês têm esse desafio de prestar atenção nos profissionais que estão trabalhando nessa área,
E chamar mesmo a atenção no sentido não de dar bronca, brigar, fazer barraco, nada disso, mas de ter uma conversa, de debater sobre o verdadeiro papel do psicólogo escolar, porque isso precisa ser melhor difundido. Eu vou parar de falar, porque não vai dar tempo de vocês apresentarem tudo, porque o grupo tem 7, só foi 1, 2, 3, 4, 5 até agora, e a Natália não terminou. Tainara, eu já compartilhei para vocês colocarem a imagem. Natália, você pode continuar falando onde você está. Deu certo? Deu. Deu, apareceu aqui. Então, sobre as responsabilidades, deixa eu só abrir para eu poder pegar o número dos artigos aqui, porque eu não decorei, não. A gente tem... Gente, eu tenho que parar de achar que eu sou psicóloga escolar, porque eu entro no personagem na apresentação. Aí eu fico, ai, que a gente... Enfim, prestar um serviço de qualidade é uma responsabilidade. Isso devia ser para todo mundo, né? Não precisava nem ser só o psicólogo, mas como o foco é psicólogo, então, prestar um serviço de qualidade, fala no artigo 1º, C, respeito e colaboração com o trabalho de outros profissionais, artigo 1º, J, sobre promover o respeito dos direitos humanos, que também tem muita ligação lá com o princípio fundamental 1. E essa parte aqui dos valores eu vou pular, vou falar o último, que é o respeito ao sigilo profissional, que a gente precisa ter, tanto na clínica quanto na escola, em todas as áreas que o psicólogo for atuar, precisa ter. Porque, às vezes, eu já até vi psicólogo falando, comentando assuntos, as meninas vão falar mais sobre isso, mas comentando assuntos justamente por não atender na clínica, achar que, não, é só uma conversa. E não é, precisa ser respeitado o sigilo profissional, mesmo não sendo um atendimento clínico, lá dentro da clínica mesmo, quadradinho, bonitinho, igual costuma ser. Então, o psicólogo precisa respeitar isso. E essa parte dos valores da organização e o código versus o código de ética antes do psicólogo ingressar em uma organização, em uma escola, ele precisa olhar quais são os valores dessa organização, o que ela prega, quais são os valores que ela segue, para ele poder ver se está de acordo com o código de ética. Se estiver, ele entra na instituição, e se não tiver, ele precisa não aceitar esse cargo ou deixar o cargo, porque está indo contra o código de ética nosso, da psicologia. A minha dúvida, que é promover o respeito dos direitos humanos, a minha dúvida está bem no que diz respeito. Eu anotei ela aqui, só um minuto, vou achar. Aqui, ó. É vedado a prática ou a conivência com a violação dos direitos humanos. É esse terceiro aqui, responsabilidade, o terceiro tópico. Ir contra os princípios fundamentais 1 e 2, né? Então, é vedado ao psicólogo ir contra os princípios fundamentais de basear-se nos direitos humanos. Se eu não me baseio nele, ou se eu permito que as pessoas não defendam isso, eu estou indo contra também. Ou eu ir contra ou eu ser conivente. E também a mesma coisa para o princípio fundamental 2, se eu estou vendo alguma atitude de exploração, de negligência, de violação, e eu não faço nada, eu também estou indo contra. Então, em relação a isso, é a única forma em que o psicólogo... Tá faltando um tópico aí, agora que eu vi, desculpa, a Ana pediu para eu avisar para ela e eu não tinha percebido. Que a quebra do sigilo, ela pode ser somente baseada na busca pelo menor prejuízo. Então, se aqui, ó, nesse terceiro tópico, onde fala promover o respeito dos direitos humanos, eu não seguir, eu tô querendo seguir ele, aliás, eu vou precisar fazer uma quebra, assim, não é bem uma quebra, mas como se fosse uma quebra no código de ética. Porque tá tendo uma situação de violência, o psicólogo já informou os pais, não teve nada a ser feito, ele precisa fazer uma denúncia. Então, ele não vai quebrar o sigilo, porque ele não vai sair contando a torta e a direita para qualquer pessoa. Ele vai denunciar para o CRP, vai falar com os pais. Então, é a quebra nesse sentido, somente pela busca do mal menor. Ana Laura, pode falar. Peraí, Natália. Ana Laura tá levantando a mão, balançando, fazendo sinal de fumaça. Nath, Tiveram não.
Eu acho que eu acho que a sua dúvida, inclusive, é pertinente com o que eu e que a Daiane vamos falar ainda sobre questão de denúncia ética, a diferença de quebra de ética e denúncia ética. Então, ótimo, então eu vou esperar vocês falarem e eu pergunto. Beleza? Professora, então minha parte é isso, vou falar minha dúvida depois. São alguns princípios aí pra gente seguir, que deveria seguir, que parece óbvio, mas ainda tem muita gente que não faz. Ok. Ana Laura, é você agora? Sim! Ai, bom, antes de eu começar, eu queria dizer que para fazer a minha parte, a da Daiane, a gente conversou com a minha psicóloga, que é a Cíntia Viegas, do CRP 0901969, inclusive amiga da Tati. E ela sempre me ajuda muito com trabalhos de psicologia escolar, porque ela é especialista em psicologia clínica escolar, então assim, é uma mão na roda muito grande para mim, fiquei muito grata por ela por isso. Ótimo. E conversando com ela, a gente conversou sobre a quebra de ética profissional, né? Que quando se há um aluno na escola com algum tipo de disfunção comportamental e o psicólogo conversa com os pais 1, 2, 3 vezes, ou os responsáveis, e essa família, os responsáveis não tomam uma atitude, é possível quebrar o sigilo no caso de denúncia de violência, no caso de crianças com necessidades especiais não acolhidas pela família ou caso de maus tratos. Isso acaba não sendo uma quebra de ética, é uma denúncia ao conselho. Primeiramente ao conselho de psicologia e logo após ao conselho tutelar, porque a gente está falando em psicologia escolar, a gente está falando em ensino fundamental, ensino médio, até ensino superior em alguns casos, mas é aí que entra a questão entre quebra de ética e denúncia ética que a gente faz. Então, no caso da quebra de ética em si, seria o caso de um psicólogo escolar estar comentando com outros professores algum caso que aconteceu na escola, com o aluno ou na casa do aluno, sem autorização dos responsáveis para que o psicólogo passe esse caso para um dos professores ou para alguém. Então, sem essa autorização acerca de violência familiar, falar sobre as dificuldades que a criança tem sem autorização dos familiares, fazer uma intervenção com a criança sem autorização dos responsáveis também se encaixa na quebra de ética. Quando o aluno entra na escola, há essa necessidade de ter autorização dos pais, que há um psicólogo escolar e que, se houver a necessidade, essa criança vai ser submetida ao atendimento pelo psicólogo escolar, né? Que não é um atendimento clínico. Isso fica muito claro, porque há necessidade de ter isso assinado em documento, tanto para respaldo da escola, quanto para respaldo dos pais, quanto para respaldo do psicólogo. Então, essa necessidade de ter tudo em documentação é justamente para... Apesar de ser uma questão burocrática, né? Quando a gente pensa em ter uma documentação, alguma coisa assinada, a gente pensa em burocracia, é uma coisa que dá respaldo para a escola, para os pais e para o psicólogo, para que não haja nenhum peteco, dizendo assim. Sobre o caso clínico que a gente pensou em falar, conversando com a Cíntia, ela me passou de um caso que aconteceu no Maranhão, quando ela trabalhava lá, atuava lá como psicóloga escolar, especificamente. E era crianças do ensino fundamental, ensino médio, com os quais ela trabalhava, e ela me informou de uma criança que estudava na escola, sofria de violência familiar, e nesse caso ela precisou fazer uma denúncia ética, porque a criança sofria de uma violência familiar e estava atrapalhando muito, né? Quer dizer, é incabível isso, né? Eu sei que isso acontece, mas para minha concepção de ser humano, acho que da criação que eu tenho, é incabível a família machucar a criança de alguma forma, e ela falou que era um caso muito sério, então ela precisou denunciar a família para o conselho de psicologia, para o conselho tutelar e tudo mais, fazer a denúncia de que estava acontecendo violência familiar com essa criança, mas se ela tivesse comentado para outro professor, se ela tivesse comentado para a escola, divulgar essa informação para alguém, ao invés de denunciar e tudo mais, tomar as previdências cabíveis, isso seria uma quebra de sigilo, e aí entraria na quebra de ética do profissional. Aí, sobre as questões de diferença entre quebra de ética e denúncia ética, a Daiane vai falar um pouco mais sobre. Bom, como ela falou, a denúncia ética, qualquer pessoa pode denunciar, tá? A quebra de ética é quando o profissional, ele, por exemplo, alguém chega lá, conversa com ele e ele passa essa conversa para terceiros, sem ser especialista, esse tipo de coisa.
E a denúncia ética é quando tem uma denúncia do profissional, para o profissional. Qualquer pessoa pode denunciar, o psicólogo ou a psicóloga, né, que considera estar exercendo profissão de forma irregular ou infringindo as legislações do CFP, o Código de Ética. O documento deve ser conduzido ao representante, endereçado ao presidente do CRP, e tem toda uma documentação para isso. Tem nome, endereço, local, o que aconteceu, se tem testemunha. Tem toda uma formalidade para que isso aconteça. Eu vou falar também sobre a punição de conduta. Nas representações formalizadas, o Conselho de Psicologia atual atua como um tribunal e, seguindo seu regimento interno, as demais legislações. Procede com o julgamento dos casos, podendo decidir pela absolvição ou pela punição do psicólogo ou psicóloga. As penalidades previstas pelo Código de Ética Profissional do psicólogo pode ser advertência, multa, censura pública, suspensão do exercício profissional por até 30 dias, cassação do exercício profissional e outras coisas mais, mas eu achei meio, assim, não quis colocar, porque senão ia ficar muito grande. O Conselho Federal de Psicologia e a instância, em qual tanto o profissional denunciado quanto a parte denunciante poderão recorrer em casos de discordância das decisões do Conselho Regional de Psicologia. É isso. Professora, só assim para finalizar essa fala da Daiane, a gente até tentou procurar algum caso assim de denúncia mesmo formalizada. A gente tentou achar, às vezes, algum filme, algum seriado, alguma coisa que pudesse ilustrar, mas a gente não conseguiu especificamente do escolar. A gente vê muito da parte clínica, a gente vê muito da parte organizacional, mas, assim, escolar mesmo, especificamente, a gente não conseguiu encontrar. Então, o que a gente fez? A gente, de acordo com o que vem previsto no Código de Ética, o que é previsto pela atuação do psicólogo de uma maneira geral no Conselho Federal de Psicologia, tentar juntar isso e o que seria uma quebra de ética nesse sentido. Mas ficou ótimo. Natália, sua dúvida foi esclarecida? Não, minha dúvida é bem específica. Na relação geral, assim, eu entendo como que funciona. Mas a minha dúvida é em relação... No princípio fundamental, se eu não me engano, 3, fala sobre promover saúde, qualidade de vida, combate à violação e não sei o quê. E lá no artigo 10 fala sobre a quebra do sigilo somente baseada pela busca do menor prejuízo. É porque você faltou aula? Porque eu dei aula sobre isso. Não, professora, peraí. E aí no artigo, no princípio fundamental 3 também fala sobre analisar o contexto sociocultural. E aí eu fiquei na dúvida se uma pessoa que não é aqui do país, por exemplo, a aluna ali, ela não é aqui do Brasil. Então, o contexto dela é outro. E aqui no Brasil, a situação pela qual ela está passando, eu poderia ver como uma violência. Mas lá na cultura dela, não. Quando um estrangeiro está em outro país, ele deve obedecer às leis do país onde ele se encontra. Isso vale, inclusive, para nós, quando nós nos deslocamos para outro país, nós temos que tomar cuidado e seguir as regras daquele país. Porque nós estamos naquele lugar, então é aquele lugar que a gente deve respeitar. Então, se o estrangeiro está aqui, ele é visitante ou ele está vindo morar, é fundamental e é papel dele que ele se adeque à nossa cultura e não nós à dele.
Entendi. Então, mesmo sendo cultura dele, se aqui no Brasil caracteriza como violência ou infringe alguma coisa os direitos humanos ou os princípios éticos nossa, a gente tem que fazer a denúncia ética, alguma coisa. Eu acredito assim, ó, por exemplo, em caso de denúncia, né? Se por acaso vier à tona o caso for um caso de polícia, e aí esse estrangeiro vai ter que responder a um processo, aí eu acredito que no momento de julgamento, aí eu não sou da área do direito, mas existem as leis específicas para esse tipo de julgamento. Se ele for cidadão... Justamente por isso que eu fiquei na dúvida, porque a minha mãe, assim, ela é advogada. E eu já vi ela falando sobre essas leis e em relação ao psicólogo também, que tem que olhar o caso específico, a cultura do país onde a pessoa vivia, como é que... E aí eu fiquei com dúvida justamente por conta disso. Olha, o que eu entendo por tomar cuidado por causa da cultura de outro país é assim, no sentido de nós não ofendermos a cultura dos outros países, mas eles também não devem ofender a cultura do nosso. Então, por exemplo, quando fala naquele artigo para a gente deve agir evitando um prejuízo menor, é porque, por exemplo, o que seria um prejuízo menor? Se eu sei que tem uma criança na escola, ela chega com sinal de agressão física. Aí eu sei que é o padrasto dela, que é de outra nacionalidade, que está morando, o namorado da mãe, que está morando lá, que fez essa agressão. E aí, qual que é o menor prejuízo? É eu deixar essa criança, que é um vulnerável, que é uma vítima, nas mãos desse agressor, simplesmente porque ele é de outro país. Então, o menor prejuízo é o problema que ele vai ter que enfrentar com a justiça. Entendi. Nesse sentido, eu posso quebrar o sigilo para fazer uma denúncia. Entendi. É bem provável que não dê em nada, porque ainda mais se ele tiver um advogado bom, vai entrar e falar que é cultura alguma coisa, não vai dar em nada. Mas pelo menos a gente conseguiu interromper ou chamar a atenção para isso, né? Sim, às vezes a mãe que tem que estar... É responsável pela defesa dessa criança, ela é responsável pela criança. Então, se o padrasto não for responder, pelo menos a mãe vai ter que responder. Como cidadã brasileira, as leis do nosso país, que ela não está cumprindo a obrigação de mãe, ela está pecando em relação ao ECA, ao Estatuto da Criança, na medida em que ela não está protegendo o próprio filho de um agressor que está morando com ela. Quando eu falo da cultura, que a gente tem que respeitar a cultura, eu me lembrei que no semestre retrasado, eu estava junto com um grupo de estágio, chamava Grupo de Estrangeiros, e a gente estava trabalhando com alguns haitianos. E aí, as mulheres têm toda uma cultura diferente que a gente teve que passar a entender, e que que as mulheres só iam participar do grupo se os homens deixassem, se os homens levassem. E aí a gente não pode falar, mas isso é machismo. Não, gente, isso é machismo para a nossa cultura, que já tem essa visão, mas na visão deles, ela está submissa a esse homem e ela não acha isso ruim. É o jeito que ela foi criada para servir ao marido. Inclusive, eles têm direito, essa vocês vão se surpreender, inclusive eles têm direito de punir as esposas batendo, se eles quiserem. Aí a gente pensa assim, poxa... Misericórdia! Ele pode bater. Aí aqui a gente sabe que a lei da palmada proíbe até o pai de bater em criança. Imagina um marido bater na mulher, mas lá pode. O marido tem direito de punir a esposa se ele achar que ela está fazendo uma coisa errada. Aí eu vou fazer o quê, gente? Eu estou num grupo de estrangeiro, eu não estou dando aula de cultura nacional, eu estou dando uma oficina de psicologia. Então, eu posso até explicar que para mim isso é aviltante, porque na nossa cultura isso é errado, mas eu tenho que entendê-la. E eu também não tenho que levá-la a denunciar esse marido, porque senão eu vou estar provocando um problema conjugal de que ela não vai dar conta de enfrentar, ela não tem essa condição. Então, essas minúcias é que a gente tem que tomar cuidado, que às vezes pode acontecer.
Bom, se a sua dúvida foi sanada, vocês... Foi sim. Ótimo. Na hora que a Natália colocou no grupo a dúvida, eu pensei nisso, porque eu pensei num exemplo, exatamente como esse. Se é uma cultura dela, se ela está disposta a seguir a cultura dela, a viver como ela está acostumada a viver a partir da cultura dela, eu acho que é muito, muito complicada essa intervenção. Aí eu até falei para ela, é bom a gente perguntar para a gente ter mais certeza, mas a gente não pode passar por cima da cultura da pessoa. Né, nesse sentido. Tem que ver como a pessoa que tá passando por aquilo, como no caso a violência, sente, né? Como ela se sente, né? Se ela acha que é violência ou não. Sim. Isso se for de outra cultura, porque se for aqui no Brasil, é violência por lei. Então, sim, mesmo que ela não ache, é violência, né? Alguém fora do grupo tem alguma pergunta? Robson, Roberto e Alan, Camila, Leonardo? Bom dia, eu tenho uma perguntazinha. Está me escutando, professor? Sim, pode falar, Robson. Foi falado que a denúncia ela é feita ao CRP e ao Conselho Tutelar. Eu gostaria de saber se seria uma quebra de ética se o profissional ele desse ciência à direção da organização que ele está subordinado. É necessário, ele tem que dar ciência, sim, porque imagina a Ana Cristina, ela trabalha numa escola, e aí quando ela se formar, se ela continuar nessa escola e ela se especializar, ela pode atuar lá como profissional psicólogo escolar. Aí vai uma criança na sala dela, machucada, igual o exemplo que a gente deu de violência doméstica, de abuso, de violência física contra a criança, e aí ela tem que fazer uma denúncia. Como funciona uma denúncia de um psicólogo se ele estivesse na clínica? É diferente a denúncia se ele tivesse quando ele está na escola. Você tem razão em colocar a sua dúvida, Robson. Porque se eu estiver na clínica, eu sozinha, sou autônoma, profissional liberal, eu respondo pelos meus atos. Se alguém for me processar, é a minha pessoa que está conversando ali. Agora, quando eu estou numa escola, quando eu estou numa empresa, quando eu estou no hospital, quando eu estou em uma instituição, eu tenho que tomar as devidas precauções, porque eu estou respondendo, eu estou falando, estou denunciando em nome do meu trabalho. Então, sim, é obrigação denúncia sempre, em caso de violência, é obrigação a denúncia sempre? Sim. Porém, eu tenho que fazer uma comunicação com os meus superiores. O que não é quebra de sigilo, gente? Eu não tenho que entrar em detalhes, eu não tenho que falar que a criança me contou que foi abusada pelo avô, eu não tenho que contar, a criança está sofrendo, a criança está passando por uma situação de humilhação, ela fez isso, a mãe falou aquilo, eu não tenho que entrar em detalhes, eu tenho que falar, é um caso que exige denúncia, e é um caso de violência física, ou uma suspeita de abuso. Eu posso somente citar isso. Isso não é quebrar o sigilo, na medida que eu não estou dando todas as informações que meu cliente me deu, que meu paciente me deu. Então, eu tenho que comunicar, sim, diretor de escola e escola, junto com esse profissional, vai fazer uma denúncia. A denúncia não é para o CRP, a denúncia para o CRP é só em caso de que o psicólogo está agindo fora do código de ética. Aí sim a denúncia é para o CRP. Mas no caso de um paciente, a denúncia se faz para o órgão que vai cuidar. Se for uma mulher que está apanhando do marido, eu vou fazer a denúncia lá para a delegacia da mulher. Se for uma criança, eu vou fazer para o conselho tutelar. E assim por diante. Cada tipo de denúncia corresponde a um órgão. Mas se eu estiver trabalhando dentro de uma instituição, eu preciso comunicar os meus superiores. Nós vamos entrar numa dúvida que pode surgir. E se não deixarem? Aí... Foi a primeira coisa que eu pensei. Eu estava pensando, a minha dúvida veio justamente porque, somente em cidades pequenas, né, ou não capitais,
existe muita questão das famílias poderosas, né? No Brasil, principalmente. E eu fiquei pensando num colégio particular, onde a criança que está envolvida é de uma família né, com essas características, e a instituição querer saber, na casa da direção, querer saber detalhes sobre a situação, se é realmente necessário denunciar, entendeu? Aí eu fiquei pensando na situação do psicólogo, né, neste momento. A gente passa por algumas situações muitas vezes complicadas. Eu não, como psicóloga, já sofri uma ameaça, mas como professora, eu já tive um aluno que me desacatou em sala de aula, não na União Evangélica, em outra instituição que eu já trabalhei, e ele me desacatou, eu o enfrentei, não no sentido de humilhá-lo, mas ele gritou comigo, eu falei baixo, ele continuou gritando, eu falei, eu não vou responder o que você está me perguntando enquanto você estiver falando comigo nesse tom de voz. E ele queria era uma pontuação lá no trabalho dele, que era um plágio de outro colega, e ele queria a mesma nota do colega. Eu falei, olha, eu podia zerar o seu trabalho, e eu tô te dando um pontinho aí, você tá reclamando? Aí gritou comigo, esbravejou, e eu não me calei, mas eu não levei a briga dele adiante, eu não fiz barraco com ele. Mas passou um tempinho não, no outro dia que eu fui lá na faculdade de novo, eu fiquei sabendo que eu corria um sério risco, porque eu tinha enfrentado um traficante. E aí um colega de sala dele, um outro aluno que ia fardado às vezes para a faculdade, porque ele é policial, ele falou, professor, eu quero te sugerir que todos os dias eu te acompanhe até o seu carro na hora de você ir embora. Eu falei, caramba, onde que eu fui? Quem que eu fui enfrentar? Eu sou uma pessoa tão de paz, tão de boa. O dia que eu falo alguma coisa com alguém mais dura, eu tô enfrentando só um traficante. Ah, então tá. Mas eu não dei. Na verdade, eu também peguei ele colando, eu peguei ele com a cola e eu levei para a sala de coordenação e falei que ia zerar a prova dele, que ele tinha colado. Ela falou assim, isso cabe um processo pedagógico, um processo administrativo, você pode fazer ele ser reprovado. Eu falei, eu faço. Aí depois eu fiquei sabendo que ele era um traficante, então eu estava mexendo num vespeiro. Eu não recuei, eu mantive a minha postura em nome da ética, sabe? Porque, e aí eu contei esse exemplo para dizer para vocês que muitas vezes pode acontecer de vocês serem intimidados. Eu sou o grandão da cidade, quem que você pensa que você está processando? Alguém pode tentar nos intimidar. E eu acredito que se a gente estiver sendo ético, estiver trabalhando dentro das regras necessárias, a gente não deve temer e recuar, não. Nós temos que lutar pelos nossos direitos e pelos direitos das pessoas que nos procuram e pedindo ajuda. Então, às vezes pode ser complicado, mas na minha opinião é essa. Então, se eu vou denunciar o abuso ou a violência e a escola não deixa, aí se eu vou correr o risco de perder meu emprego, isso fica na consciência de cada pessoa. Qual que é o dano menor ou o que eu acho mais importante ou menos importante? Eu vou deixar um menor de idade, uma criança, sem fazer uma denúncia? Ou eu vou preocupar com o meu emprego? Onde que fica o egoísmo, o altruísmo? Então, assim, eu enfrentaria, sabe de que forma? Porque a escola não poderia denunciar enquanto instituição e psicólogo da instituição. Não pode? Vocês não querem? Eu posso fazer uma denúncia anônima. Todo mundo vai saber que é você, mas ninguém vai poder provar que fui eu. Para me demitir, não. Foi uma denúncia anônima. Mas eu não posso deixar de denunciar. Respondido, Robson? Ok, professor, obrigado. Por nada. Eu quero parabenizar o grupo. Oi, Tainara, você quer falar mais alguma coisa? É que dentro da pergunta do Robson, eu li uma coisa, enquanto eu estava estudando sobre o trabalho, que quando acontece, por exemplo, de... Eu podia ter deixado vocês responderem, né? A apresentação foi de vocês. Fala, Tainara. Mas não tem problema, porque talvez está errado. Não, pode falar. O caso de, por exemplo, num caso como esse, onde uma criança está sendo ou sofrendo violência, abuso, alguma coisa assim, que o psicólogo ele deve fazer a denúncia
a escola tem que ser informada e os pais têm que ser informados. Realmente, os pais devem ser informados que vai ser denunciado o caso? É um pouco incoerente se eles forem os autores da violência, você não concorda? Sim, por isso que eu fiquei com a dúvida e falei, não vou responder o Robson, a Tati bem fala. Mas eu pensei assim... É como se eu avisasse. Ó, tipo assim, oi, vou te levar na polícia. Aí a pessoa tem chance de sumir no mundo, a pessoa tem chance de... Leva o menino e nunca mais vê o menino, aí lascou. Eu acho que é mais no caso se for outra pessoa, por exemplo, o avô. Ih, caiu. Sim. Eu achei que eu tinha saído da ligação. Não, você saiu só do vídeo. Alguma consideração sua, professora? Porque eu vou precisar sair porque a professora de estatística já está chamando. Eita, já está na hora, né, gente? Já passou 3 minutos. Peraí, só olhar. Ó. Que lindo! Peraí, deixa eu tirar a foto. Centraliza direitinho aí na câmera. Aí. Vira um pouquinho assim. Aí. Ficou legal. Obrigada. Que lindo. Feliz Dia das Crianças para vocês, então. Minhas crianças. A minha consideração é que o trabalho ficou excelente, me surpreendeu, sempre vocês me surpreendem. Gostei, tá de parabéns. Não tenho um complemento a fazer. Eu acho que vocês saíram super bem. Viu, Tainara? A Tainara tá tristinha. Ela disse pra mim, eu tô tristinha, porque ela ficou nervosa por causa do barulho no fundo. Eu falei, não sofre não, coleguinha. Não, depois você repetiu e deu pra gente ouvir tudo. Ficou de boa. Faz parte, não é, professor? Mas eu tive que colocar o meu microfone no mudo, passou uma carreata aqui de política, uma barulheira, tá? Nem... Online, gente, acontece nas melhores famílias, tá bom, Tainara? Não precisa ficar preocupada. Então Obrigada, tá, me coloquem em contato com a Kimi, por favor, para ela me dizer a quantas anda o processo de trabalho, de organização do trabalho do grupo dela para a semana que vem, tá bom? Tá. Muito obrigada, um beijo, bom feriado, bom fim de semana. Feliz Dia dos Professores. Obrigada. Bom descanso. Para Ana Cristina, que é professora também. Também. Tchau, gente. Tchau. Tchau.